atenuar essa mediunidade para que ela não sofra tanto, porque ela ainda não conhece, ela ainda não entende e vem com a clarividência muito forte. Um exemplo disso é minha filha, que nasceu clarividente e ela até por volta dos 6, 7 anos, ela não sabia distinguir encarnado de desencarnado. Para ela era tudo os amiguinhos dela. E ela saía correndo atrás de fadinha, ela via gnomos, ela via os amiguinhos invisíveis dela, ainda citava os nomes. E tinha gente que tinha até medo dela, porque ela saía correndo. Olha titia, as fadinhas, titia, olha que lindas, titia. E saía correndo. A tia dela morria de medo dela. Aí, com o passar do tempo, ela começou a sofrer a influência desses espíritos, de alguns espíritos que eram sofredores e que viam a energia dela e começaram a se aproximar dela, vampirizando-a. Aí foi logo, ela começou a ter problemas de garganta. E aí a gente levou ela no médico, é adenoide. Foi lá e fez a cirurgia de adenoide. Não resolveu. Aí, vamos fazer cirurgia de amígdala. Quando falou em fazer cirurgia de amígdala, eu estudei um material espírita que fala que a amígdala não pode ser retirada, porque ela é um filtro para o nosso sangue, e que quando ela inflama, é porque está havendo algum tipo de problema no nosso organismo. Então que não era adequado fazer a retirada das amígdalas. E na época, inclusive, eu também tinha problemas de garganta, e eu soltava, não sei se já aconteceu com algum de vocês aqui, sabe aquelas pelotinhas amareladinhas, bem fedida, que a nossa garganta solta? Pois é, e que tem muita gente que chama de pus. Eu descobri que não é pus. Aquilo ali é plasma, ectoplasma acumulado. É o ectoplasma que se acumula na garganta e se calcifica naquelas pelotinhas danadas. Exatamente. Ou seja, aquela pessoa que começa a participar de trabalhos de exudação de ectoplasma, começa a trabalhar em trabalhos de passe, de doação de energia, de criação de vento solar, pode observar as crises de amidalite, as crises de inflamação de garganta diminuem radicalmente. Diminuem mesmo. Então, sim? Eu tinha muito, depois que eu comecei a vir subiu. Tá vendo? Você falando aí, eu lembrei, nossa, é demais. Exatamente, é isso que acontece, né? Então, aí o que aconteceu? Chegamos no centro espírita, que na época eu ainda não conhecia a apometria. Chegamos no centro espírita e fizemos o tratamento dela lá no centro espírita. Aí lá no centro espírita foi diagnosticado que eram os irmãozinhos sofredores que se aproximavam dela, patati patatá. E fizemos o tratamento, afastamos os irmãozinhos e aí eles falaram, olha, agora ela vai ter que fazer um tratamento de longo prazo aqui na casa, igual está acontecendo com a menininha. Vamos fazer um tratamento de longo prazo com ela, para que atenue a mediunidade dela. E quando estiver na idade certa, aí a mediunidade dela vai começar a aflorar de novo. E a mediunidade dela recomeçou a aflorar a partir dos 14 anos, né? A partir dos 14 anos, a mediunidade dela está voltando, assim, de forma bem paulatina, bem suave. E o que é interessante é que ela, participando dos trabalhos conosco, assistindo os trabalhos, de vez em quando vem um preto velho, ela vai lá no preto velho para receber uma benzida, sabe? E trabalhos de herês, ela vai lá e consulta com a entidade de herês, e ela já até pede tratamento para os coleguinhas, para os parentes dos coleguinhas da escola, para a professora que está doente. Eu acho lindo ela ir lá e se ajoelhar na frente do altar e pedir, igual semana passada ela se ajoelhou lá pedindo para uma professora doente. Eu achei lindo aquilo ali, sabe? Então a mediunidade dela vai ser assim, ó, de forma bem gradativa, bem suave, se desenvolvendo. E aí não está causando mais pânico nela. Ela às vezes vê o espírito e aí ela comenta com a gente. Mãe, eu acordei de madrugada
Não foi você que veio aqui no meu quarto? Não. Aí a mãe dela, não, minha filha, não fui no quarto seu não. Ah, então foi o espírito mesmo. Ah, ué, por quê? Não, eu falei, foi o espírito mesmo. Mas por quê? Não, porque eu acordei de madrugada assim, meio cambaleando, eu olhei e tinha uma mulher no pé da minha cama. Aí a mãe dela foi e perguntou, como que ela era? Não deu pra ver direito, tava no escuro, né? Mas eu vi que era uma mulher. Aí a mãe dela perguntou, como que ela estava vestida? Era assim de roupa preta, uma roupa mais clara, tinha luz? Ela, não, ela brilhava, tinha luz. Aí a mãe dela, não, então não preocupa não, deve ser algum mentor, um anjo da guarda, um protetor, não preocupa não. Não preocupei não, virei pro lado e dormi. Então, para ver, no momento certo, a mediunidade está aflorando novamente. E isso é muito positivo. Vamos continuar aqui. É possível incorporar o espírito do doente encarnado? Olha que interessante. Nós já vimos que sim, né? Sim, com a técnica apométrica é corretamente possível incorporar o espírito do encarnado doente. Doentes são todos os nossos espíritos que têm como casa este orbe terrestre, né? E isso aí acontece muito dentro dos trabalhos de apometria, como vocês já viram até lá dentro do Congá, inclusive aquele tratamento que a gente fez com os corpos daquele rapaz lá do Nordeste, né? O médium simplesmente abre a sua frequência e deixa com que a espiritualidade vá lá e traga os corpos espirituais daquele consulente para ser tratado. Então eles trazem ele, acoplam no médium para haver um choque anímico, e aí toda a equipe espiritual e a equipe de trabalhadores apométricos vai ali em volta, ó, como vocês viram aquele dia, e o resultado de todo o trabalho em conjunto, do trabalho de cura dos médicos, dos trabalhos de Umbanda, da vibração de todo o grupo, o trabalho apométrico, foi uma rede do bem, né? Aquela corrente do bem. Agora já estão aparecendo os resultados lá para o rapaz que já estava desenganado pelos médicos e agora está aparecendo o resultado. Só uma pergunta. Isso nós estamos falando aí do corpo astral para cima, né? Sim. Muito bem. Porque em literatura, você vê a pessoa mesmo, o encarnado, sendo incorporado numa entidade. Já vi em literatura. Na prática, eu nunca assisti isso. Você já assistiu essa situação? Já esteve diante dessa situação? O encarnado incorporando na entidade desencarnada, no espírito desencarnado. Não, encarnado ou encarnado? Ah, o encarnado ou o encarnado? Apesar de ele não estar dormindo. Não é a personalidade só? Ah, não, pode acontecer. Tanto de acontecer de ser personalidade, subpersonalidade ou até um dos corpos. Pode sim, tá? E inclusive se manifestar. Tem um amigo meu que ele, há algum tempo atrás, ele frequenta uma filosofia oriental, a Sukya Mahikari. E lá não tem desenvolvimento mediúnico, lá eles são contrários à mediunidade. Aí aconteceu com ele um dia que ele estava lá na casa dele, no banheiro, em frente ao espelho. De repente ele olhou no espelho, ele não se via, ele via a esposa dele. Ele olhava assim, mas como assim? Eu estou vendo a minha mulher. E de repente ele começou a andar pela casa e falar com os trejeitos dela. E não era de uma personalidade do passado não, é do agora mesmo. Esse do agora eu estou me referindo. Exatamente, do agora mesmo. E ele se comportando, e inclusive a esposa dele adora andar de salto alto, aí ele andava nas pontinhas do pé assim. Gente, ele desesperou. Ele desesperou. E ele totalmente consciente. E ele totalmente consciente, vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Ele falou, gente do céu, isso bagunçou minha cabeça. Aí, para poder resolver, correu para dentro do grupo de apometria e foi estudar apometria para poder entender o que estava acontecendo com ele. Porque lá onde ele frequentava, ele não tinha esse tipo de conhecimento. Dentro do centro kardecista, ele não tinha esse tipo de conhecimento. Aí, ele foi estudar apometria.
Inclusive foi participar no primeiro grupo de apometria que eu participei. Lá atrás, Em que casos isso acontece? Por quê? eu acho que é uma questão de sintonia. Eu acho que é até uma situação até de obsessão entre os cônjuges, né? Ele pode ter feito o quê? Vamos supor que, no caso de ele estar obsediando a esposa, ele lá em frente ao espelho, provavelmente estava lá fazendo alguma coisa, pensou nela. E aí ele se desdobrou psiquicamente. E aí cedeu espaço para que ela se desdobrasse lá, onde ela se encontrava, que ela estava no trabalho, se desdobrasse lá e viesse um dos corpos dela se manifestar, ou uma subpersonalidade dela se manifestar nele. Ou então até o caso contrário, é a mulher que obsedia ele, só que ele com a sensibilidade maior, aí ela se desdobrou lá para poder, tipo assim, vou dar uma curiada aqui que meu marido tá pronta, né? E incrível que foi assim, naquela hora da cesta do almoço, sabe? Que ela almoçava no trabalho e ia para dentro do escritóriozinho dela, trancava o escritório, a chave e berço. Aí foi justamente nesse horário. Certeza, ela desdobrou lá e veio bater cá, onde ele estava. Sim? Então, eu não sei, talvez não tenha sido claro para mim. No caso de encarnado, incorporar em outra pessoa. Em outro encarnado. Dentro do trabalho do comércio, ou dentro do congalo. Certo. A gente tem 7 corpos, mas se for o corpo astral, é necessário que o encarnado esteja dormindo? Olha, o corpo astral não é necessário que o encarnado esteja dormindo. Às vezes ocorre de ele só ficar assim meio grogue, sabe, assim, pensando na vida. Essa dor. Por exemplo, né, vou dar um exemplo. Uma pessoa que está doente, está com câncer. De repente, durante aquele momento ali, aí ele dá uma baixada na frequência dele assim, para de pensar um pouco e começa. Essa doença está tão difícil, está tão sofrida. Nossa, podia tanto acontecer um milagre comigo, meu Deus. Oh, meu Deus, me cura, me liberta. E de repente pinta aquele assim, que ele fica meio... Cochilo, né? meio zonzo. Ele não chega a dormir. Mas o corpo astral dele se desdobra e vai lá para receber o tratamento. Foi o que fez com o Balto. Exatamente com o seu Balto, né? Que aconteceu com o seu Balto. Que inclusive a senhora visualizou tudo através da vidência, a senhora viu, falou assim, ó, o corpo astral dele está aqui para ser tratado. E precisamos de um médium que faça a recepção desse corpo astral para fazer o tratamento. E ela viu todo o tratamento dele, né? E quem vê o seu Balto hoje, não imagina como ele estava há 3, 4 meses atrás, né? Trabalhando. Pois é, que coisa maravilhosa, né? Então, realmente funciona mesmo, tá? E, inclusive, acontece, sim, o corpo astral vir. E, inclusive, pode ocorrer também do corpo mental. Principalmente o mental que é pedra, o mental concreto, que é o mental inferior. Ele vem com a facilidade, de repente você começa a pensar igual a outra pessoa está pensando. Aí você fala, nossa, sintonia, né? Telepatia, eu estou pensando, nossa, eu pensei na mesma coisa que a pessoa pensou, nossa. Ou então aquele negócio assim, você pensa na pessoa, o celular toca, você olha, é a pessoa. Nossa, isso é conexão. Não, é desdobramento de corpo mental. Sim? Obrigado. A gente, há 1 ano ou 2 anos atrás, a gente recebeu uma psicografia do meu avô materno. Ele tem 57 anos que ele se encarnou. Certo. E na psicografia ele relata desencarno, saudoso. E ele coloca que ele já estava encarnado no seio familiar. Isso. E era uma criança de mais ou menos 3 anos. Muito então, comum. Ele psicografou encarnado. Muito comum mesmo. Aí com certeza. A criança estava dormindo. Exato. Não, pode não ser enquanto estava dormindo, não. Inclusive pode ter sido até a personalidade, uma das personalidades dessa criança, que é a personalidade que foi a existência do seu avô, que se manifestou ali, né? Da existência anterior, se manifestou ali.
Então pode acontecer por psicografia, por psicofonia, e aí cita nome de membros da família, fala um monte de coisa e é através de um médium que nunca nem te viu, né? Isso é muito comum mesmo, principalmente essa situação aí, ó. Já teve várias vezes de obsessores se manifestarem nos nossos trabalhos apométricos e a gente olhar e falar assim, ó, mas espera aí, tem o cordão fluídico, vamos verificar. Pá, aí ele puxa. Aonde que está ligado o cordão fluídico? Está no consulente? Não. Ah, mas então aonde que está? Vamos ver. Segue esse cordão fluídico e vê. Onde que está? 1, 2, 3. Aí. Uai, eu tô num homem assim, assado e tal. Você não sabe o nome dele, não? Não, ele é assim, assim, assim. Quando a consulente vira e fala, é meu marido, João. É isso. Então ocorre muito mesmo. Ou seja, uma personalidade de uma pessoa encarnada estava obsediando a esposa. E às vezes pode ser até o próprio marido também, né? A atual, né? A personalidade atual ou uma subpersonalidade atual dele estar obsediando a esposa. Eu conheço o caso de um rapaz amigo meu que era o seguinte: toda vez que ele se aproximava de uma moça assim mais bonita, a esposa dele obsediava ele. E quem era vidente, que estava próximo dele, via a pessoa, ainda virava e falava, gente do céu, fulana está do seu lado aí. Aí ele virava e falava assim, mas tá do seu lado. Aí de repente, 5 minutinhos depois o celular tocava, era a esposa. Era a esposa. Eu assisto. A minha pergunta, eu gostaria de aplicar essa pergunta, porque é o que acontece no Colgar. Eu assisto uma aula na segunda-feira, eu já ponho em prática. Mas certo. Às vezes eu não me dou tão bem porque foi uma aula só. Certo. Quando nós tiramos uma personalidade de alguém, e aquela personalidade é uma personalidade desajustada. Isso. Aí eu vou buscando uma encarnação daquela espírita até localizar uma encarnação equilibrada. Equilibrar. O que eu faço com aquelas 1, 2 ou 3 desajustadas? Pode mandar tudo pro hospital. Aí fala, mas peraí, vai mandar pro hospital? Pode. Manda pro Hospital Esperança, manda para os hospitais que são conveniados à casa. Pode mandar. Ela vai pro hospital e fica lá recebendo o tratamento e conectada ao aglomerado aqui. Então, tudo que ela receber lá de orientação e tratamento vai ser trazido É o que aconteceu, e transmitido para o aquele consultório. rapaz negro engenheiro. Me faltou o conhecimento. Várias, né? Mas assim, várias. Agora, aí nós era uma revolta. Aí colocamos na roupagem de branco e vou mandando para o nós. Perfeito. Não, mas vai voltar, porque ele tem que superar o trauma dele de ser negro, senão ele vai continuar carregando aquele trauma. Tá. Não, mas aí com certeza vocês vão ver que como elas foram para a colônia, vão voltar de lá assim muito melhores, muito mais preparadas. Aí é onde a gente fala, dá o comando. Por exemplo, ó, você agora vai ser encaminhado para um hospital espiritual, onde você vai receber todo o tratamento de que você necessita, receber toda a orientação de que você necessita, para que você consiga se reequilibrar, se reharmonizar. E quando você estiver preparado, você vai retornar para o seu condomínio espiritual, para o seu agregado, para a associação de personalidades e vai trazer toda essa informação e vai agregar essa informação ao cabedal de conhecimentos da sua ponta, ou seja, do encarnado. Tá ok? Tá ok. E a gente encaminha para o hospital. Ele recebe o tratamento no hospital, que às vezes pode durar a questão de minutos, porque como a gente sabe que não existe relação de tempo e espaço, ou pode levar até alguns dias. Aí quando ela retorna para o agregado, mesmo estando lá, ela já começa a emitir alguma coisa mais positiva para a mente do consulente. Quando ela retorna e agrega e traz toda a informação de forma definitiva,
a mudança de comportamento do consulente é radical. É muito forte mesmo. Da água pro vinho Tanto para mesmo. encarnado quanto para desencarnado. Tanto encarnado quanto para desencarnado. Manda para o hospital. Então me ajuda a raciocinar. Nós temos uma pessoa que está usando droga. Certo. Mas ele está procurando a cura. Isso. Mas acontece que uma subpersonalidade dele é que já vem de outros vícios que está influenciando para que ele continue usando droga. Mas ele quer tirar essa droga da minha vida. Tira essa subpersonalidade, trata, doutrina e encaminha para o hospital, para uma colônia. Aí pode especificar, uma colônia específica para tratamento de drogados. Agora eu paro de fumar. Vai lá pra aquela Exatamente. Aqui ela fez uma pergunta interessante. Igual ele falou de uma situação de uma personalidade que já traz a lembrança de vícios do passado. Então antes, igual eu falei, na hora do tratamento dessa personalidade, você vai lá reconstituir o corpo dela, vai reconstituir os pulmões, como se fosse um corpo astral, gente. Ali vocês sabem que é uma ideoplastia, né? Mas trata como se fosse um outro ser mesmo, à parte. Reconstitui a cabeça, reconstitui os braços. Aí, por exemplo, teve o vício do tabaco, né? Naquela encarnação e morreu, por exemplo, de câncer de pulmão. Reconstitui os pulmões e tudo mais e tal. Aí, para poder ajudar no tratamento dela, vai lá e faz a despolarização dos estímulos da memória. Ou seja, desconecta aquela lembrança, aquela memória do cérebro espiritual daquela personalidade ali, né? Igual eu já expliquei um dia, desconecta o plugzinho, porque você não apaga a memória, não, ela fica arquivada, mas deixa de ter estímulos sobre a mente do encarnado. Aí despolariza os estímulos da memória e tratou direitinho, deu banho, colocou roupa, se está com fome dá comida, se está com sede dá água e encaminha para o hospital. Pergunta. Observando-se as técnicas, parece que tudo é curado. Parece que tudo é curado. Portanto, existem problemas kármicos de cada pessoa. Muito importante. Muito bem. Então, vou me usar de novo. Eu tenho um problema nas pernas que está terrível. Não está fácil. Agora, é um problema kármico. Então, eu não vou conseguir a cura, posso até amenizar, mas não vou conseguir a cura por intermédio das técnicas. Eu começo com nenhuma técnica, porque é um problema. Pode tentar de tudo, pode ir lá no Prembaba, pode descer o Chico Xavier aqui, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, que não tem como. É o remédio amargo, que o senhor precisa passar por esse processo. Invioláveis. Exatamente, o karma e livre-arbítrio são invioláveis. Por isso que quando a gente faz um tratamento à distância, às vezes vem uma mãe e fala assim, olha, meu filho está lá no Pará e ele pediu para fazer um tratamento apométrico para ele porque ele está muito doente lá no Pará. E ele pediu, aí a gente vai falar, só tem certeza que ele pediu, porque a gente sabe que mãe é bicho, é do cross mesmo. Porque ela vai falar, ela vai garantir que ele pediu. Ela vai garantir que ele pediu. Às vezes o filho é evangélico lá. Às vezes o filho é evangélico lá. Mas ela fala, não, meu filho pediu. Bem, Aí, fala daquele caso que ela até assume o cargo, se for possível. ah, é mesmo, já teve mãe que a gente virou pra ela e falou assim, mas dona, a gente não pode abrir a frequência do seu filho sem ele deixar, dona, porque senão nós vamos assumir o karma dele, a senhora vai assumir o karma dele, eu aceito, eu assumo o karma do meu filho, eu quero o karma dele pra mim. Aí eu fui e falei pra ela, a questão é que eu vou compartilhar desse karma com a senhora. Eu vou
compartilhar desse karma com a senhora. Aí não dá não, eu não quero chupar essa manga. Sim? Tem uma idade para essa doença, uma idade mínima, a partir de tal idade a criança tem que permitir. Não, a partir de tal idade eu como pai, eu como representante da criança, eu posso autorizar. Isso aí está lá no código de ética, lá no finalzinho do curso, mas eu vou explicar para você. Existem situações em que se pode abrir a frequência de uma pessoa independentemente da sua vontade. A primeira situação em que pode se abrir é o caso de menor de idade. E aí, o responsável por esse menor é quem vai pedir o tratamento. Não adianta a avó chegar e pedir. Ela é responsável pelo neto? Não. Quem que é? É o filho dela que é o responsável. Então o filho tem que pedir, ou a nora tem que pedir. São os pais. Porque se pode, por exemplo, vamos supor que essa avó tem a guarda, aí ela que cria. Aí já é outros 500. Afinal, ela é a responsável, né? É o responsável. Aí você pode abrir a frequência do menor, tranquilo, com o responsável assumindo a responsabilidade. É a mesma coisa que ocorre com o código, com o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, em que a criança ou adolescente comete qualquer tipo de ato infracional, o pai vai lá, assina um termo de responsabilidade da delegacia, lá na DEPAI, e tira esse adolescente de lá. Aí ele está sob a minha responsabilidade, ou seja, eu posso fazer isso pelo meu filho, tá? Agora, os outros casos em que há exceção, é aquele caso em que a pessoa está em coma, é aquele caso em que a pessoa está internada. Como nós trabalhamos essa semana. Exatamente, né? É aquele caso em que a pessoa está internada e está lá necessitando de um tratamento e já não tem mais o controle das suas funções psicológicas. É o caso de pessoas que têm problemas neurológicos graves. Ou seja, você não vai romper o livre-arbítrio daquela pessoa, porque aquela pessoa já não tem mais o seu livre-arbítrio. Ela já perdeu o seu livre-arbítrio. E um drogado também, o filho drogado, quando ele está noiado, ele não tem, né? Isso, um exemplo bom aqui, o drogado. Existe aquela mãe que o filho dela gosta de pitar uma maconhinha todo fim de semana. Ah, mas eu queria fazer o tratamento para o meu filho, porque todo domingo ele queima 5 baseadinhos. E eu não queria isso para o meu filho. Aí a gente vira e pergunta, mas espera aí, o seu filho, ele só fuma final de semana? Ele só fuma final de semana. Diz que é para relaxar. Mas como que é a vida dele no meio de semana? Não, normal, ele estuda, trabalha, tem a namoradinha dele lá e tudo mais e tal. Não, então o seu filho tem o livre-arbítrio dele. Agora eu quero te perguntar, o seu filho quer largar a droga? Não, não quer não. Eu falo pra ele, não mãe, deixa eu aqui, isso aqui não é droga não, isso aqui é relaxante, é terapia. Isso aqui, ó, em vez de eu estar pagando R$1.000 por mês de terapeuta, eu estou queimando meu baseadinho aqui, ó, me deixa. Pronto, vamos respeitar o livre-arbítrio dele. Agora aquele noiado, que está lá na situação de morador de rua, aquele que não tem mais controle tem do vício, filho, né? aquele que vai pedir nas esquinas, pedindo esmola, aquele que exatamente que a droga já corroeu ele todinho, que ele não tem mais liberdade de ação, a droga manipula e os obsessores também. Então esse tipo de caso pode ser tratado. Então, recapitulando, crianças e adolescentes até 18 anos podem ser tratados. Pessoas viciados em que o vício já sobrepujou a consciência da pessoa, ali acabou, não tem livre-arbítrio mais. Por exemplo, o meu marido, eu queria que o meu marido largasse de beber a cervejinha dele.
Ué, mas seu marido como é que é? Ele é internado na cerveja 24 horas? Não, ele bebe todo dia a hora que ele sai de serviço. Ué, mas peraí, ele trabalha? Não, trabalha. Não, então ele tem o livre-arbítrio dele. Você quer tirar a cervejinha dele, você tem que perguntar se ele quer largar.